Da tua experiência lá com os skinheads, tu conhece outras pessoas que, digamos assim, se converteram, não acreditam mais naquelas coisas, se arrependeram do que pensava, do que fazia? Vários. Assim, cara, a maioria das pessoas que saiu dessa, pelo menos as que eu conheci, são aquelas que deixaram em primeiro lugar o amor às humanidades, né? Porque todo mundo que entra nessa, se não for um cara criminoso na essência, que quer entrar nessa pra fazer maldade com os outros e demonstrar poder, porque tem isso também, se o cara entrou nessa acreditando nas ideias, na ideologia política e na filosofia que isso te proporciona, chega uma hora que a maturidade ideológica dele ultrapassa justamente a ideologia e ele se torna um sociólogo, um antropólogo. Um colega meu estudou na Faculdade de Santa Catarina. Ele estudou letras lá, se formou em letras, hoje ele é professor. Ele ficou um tempo também meio doido, depois saiu dessa, ele foi morar com uns budas lá na Tailândia, cara. Ele ficou um tempo lá afastado lá da civilização, ficou com uns budas lá, depois o cara voltou pra cá. Hoje ele é professor, entendeu? Tipo assim, cada um encontra um caminho, né? Uhum. E também tem aquele perfil do cara que acreditava tanto nas ideias que depois que ele sai disso, ele precisa de uma outra coisa para ele acreditar fielmente. Então o cara se torna um crente fanático, ou o cara se torna um workaholic de alguma coisa, sei lá, um microempreendedor ou um empresário, assim, e o cara fica workaholic só trabalhando Sim. naquilo, não faz outra coisa. Então tem o perfil do cara que precisa de alguma... ele precisa ser fanático com alguma coisa. Ele tem esse perfil. E tem o perfil do cara que chega uma hora que a ideologia não faz mais sentido e aí você tem uma visão mais abrangente, né? E você se torna... É a visão do cientista, né? O cientista, ele acaba se manifestando mais do que o militante. Chega uma hora que isso acontece mesmo, né? É que eu imagino que não deve ser fácil tomar essa decisão ou entender que tudo que tu acreditava até aquele momento era uma grande bobagem e era muito errado e era injusto. Isso deve ser um negócio muito pesado pra cabeça, que ele está numa visão radical, extrema, nervosa, raivosa, e em algum momento, eu não sei por que isso acontece, em alguma hora... Parece que tu acorda e tu percebe, caralho, que cagada. Não é do dia pra noite, né? Não é do dia pra noite. É uma desconstrução que você faz aos poucos. Não é do dia pra noite, assim, né? E, infelizmente, alguns só foram ter esse lapso, né? De razão, né? Quando a razão entra realmente na pessoa, né? Quando só foram ter essa iluminação depois de uma desgraça, né? Depois que já estão presos. Mas pra ti a iluminação veio por causa da experiência nos Estados Unidos? Veio a experiência nos Estados Unidos e eu comecei a pensar também, né, cara? Não foi só isso também. Porque eu lá no interior, eu cresci com pessoas diversas também, né, cara? Eu cresci com amigos ali do bairro, que a gente tinha nosso grupo de amigos do bairro, pessoas humildes, que eram filhos de caseiros, de chácaras que tinham lá, pessoas que vieram de todos os lugares do Brasil, né, nordestinos e tudo. Eu nunca fui essa pessoa, entendeu? Uhum. E aí eu volto a falar, eu tava nessa por conta das ideias... mais ligadas à questão histórica, de conversar sobre história, de guerra, dessas coisas que eu sempre gostei e continuo gostando. Mas eu realmente ser falar assim, o cara foi um nazista, tal, hoje, com a consciência que eu tenho hoje, eu sei que eu não era. Uhum. Né? E as pessoas não me viam assim também, porque até embora eu raspasse a cabeça e andasse com roupa assim e tal, com banda e tal, muitos daqueles que cresceram comigo, que se achasse que realmente eu fosse aquilo, eles não teriam mais sido meu amigo e conversado, né? E mesmo naquela época eu mantinha relação com pessoas diferentes, conversava e era amigo de todo mundo. Então no fundo eles sabiam que isso era coisa de moleque, de uma fase. Ou eles não viam essa pessoa em mim, né? Que eu nunca fui essa pessoa, né? Mas como é que veio essa iluminação? Tu consegue lembrar como é que começou a ter a transição? Consigo, cara. Eu tava lá, eu morava lá trabalhando, engolindo vários sapos ali. Eu até então nunca tinha trabalhado, né? Então a primeira vez que você tem um chefe que chega te dando uma ordem, eu respondi, eu era o respondão, sabe? O cara chegava, o professor ou qualquer coisa, falava alguma coisa, não sei o quê. Eu era o dono da verdade, o dono da razão. Uhum. Eu tava num outro país que se eu perdesse o emprego, eu não ia ter dinheiro para o que comer, porque meus pais não estavam mandando dinheiro, né? O cara virou comunista lá. Então, eu era working class mesmo, né? Classe operária mesmo, né? Uhum. E aí eu tava lá, cara, aí chegava o gerente do hotel lá e falava, tem que limpar ali, não sei o quê, tipo... Eu não ia chegar pro cara e mandar o cara se ferrar ou se fuder num país que, cara, nem era o meu país, nem era meu idioma, sabe? Tive pessoas maravilhosas, chefes também maravilhosos, tive pessoas que me ajudaram muito.
Mas eu tive minhas dificuldades também. Eu engoli muito sapo também, entendeu? E aí você percebe justamente, fala, cara, não tem por que você tá aliado por mais que eu nunca tenha sido isso, aliado a movimentos que fazem isso com as pessoas, entendeu? Por que eu vou fazer isso com uma pessoa? Isso não tá certo, entendeu? O sujeito sai ninguém sai do seu lugar para ir para outro porque gosta, Sim. sabe? Que nem meu pai saiu da Espanha e veio pro Brasil porque lá ele tava numa situação terrível, eles eram muito pobres lá e tal, e o Brasil deu essa oportunidade dele chegar onde chegou e conquistar as coisas que ele conquistou. Então, tipo assim, quem sou eu pra fazer isso com o sonho de uma outra pessoa que vem a São Paulo ou qualquer outro lugar? E também, poxa, sendo eu filho de imigrante, né, cara? Que espécie de nacionalismo é esse que eu vou ser xenófobo com outras pessoas, sendo que eu sou filho de imigrante também, né? Sim. Então tudo isso foi pesando e eu saí dessa, cara. E aí eu falei assim, não, mas eu gosto muito do assunto de guerra, gosto muito dessas coisas. Eu quero então fazer alguma coisa que eu possa estar nessa área e aí eu encontrei a sociologia, né? Que foi muito legal, né? Mas foi fácil abandonar o grupo, porque o grupo traz autoestima pro jovem. O jovem que tá perdido, ele vai se radicalizar porque traz autoestima pra ele, né? Isso foi fácil, sim. Foi fácil? Pra mim foi, pra outras pessoas não. Mas pra mim foi porque, como eu te falei, eu nunca fui do grupo mesmo, né? Eu tinha meus 2 amigos ali, eram nós 3 e a gente acompanhava os grupos. Mas como eu nunca fui do grupo mesmo, nunca tive esse sentimento exatamente tribal no grupo mesmo, então pra mim foi fácil, entendeu? E no fundo me assustava. Eu tinha 16, 17 anos. Uns caras de 30 e poucos anos, tipo, o dobro do tamanho, não de altura, que eu sempre fui alto, mas dobro de tamanho, assim, do cara ser forte e tudo, assim, e tal. E o cara saindo que nem louco lá, querendo arranjar briga e tudo. Eu, com 16 anos, eu me assustava com isso. Assim. No fundo, eu tinha um pouco de medo desses caras, né? Não existe também uma sensação de proteção? Se eu tô junto com esses caras, eu tô protegido do mundo, eles vão me proteger, porque eles são grandes. Tinha um pouco disso amedrontam. também, né? Tô tentando entender o que passa na cabeça do jovem. Quais elementos que fazem ele andar com esse grupo ou participar desse grupo? Entendeu? Eu acho que tem um pouco de... Eu tô perdido, tem autoestima, tem também a sensação de estar seguro, porque esses caras são grandes, fortes e amedrontam as pessoas. Tem isso também, né? No meu caso em específico, eu te confesso honestamente que não era isso, né? Não era por ter proteção mesmo, assim, né? O meu caso mesmo era a questão das ideias. Era discutir ideias. A parte que eu mais gostava era quando começavam as discussões filosóficas. Tá ligado aquele cara lá, aquele líder lá? Então, sabia que quando ele lutou na Primeira Guerra, ele ganhou a Cruz de Ferro e não sei... Porra, cara, é disso que eu gostava, cara. É disso que eu gostava. E eu tinha isso com amigos que não eram necessariamente desse mundo. Amigos do meu pai, mais velhos, que me indicavam livros, que gostavam de assuntos de guerra também. Eu sempre gostei de conversar com os tiozão, assim, né? Eu era um jovem que em casa, eu sempre gostei de conversar com os amigos do meu pai, né? Eu brincava com as outras crianças, mas eu gostava de estar quando reunia todos os homens adultos lá, eu sentava com eles lá e ficava só ouvindo, observando, né? E gostava de conversar com essas pessoas mais velhas e tal. E aprendi muita coisa, inclusive de história com eles e tal. E era disso que eu gostava, né? Como esses jovens também tinham, de certa forma, isso, era isso que eu me identificava. Mas quando partia para as coisas criminosas e tudo, aí não era a parte que eu gostava. Eu gostava justamente dessa outra parte, né?